Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos mais uma vez aqui no início desta manhã para refletirmos, meditar o Evangelho do dia de hoje. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar é de Lucas 9, de 28 a 36, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra e os discípulos ficaram com medo. Entraram dentro da nuvem e da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, escutai o que ele disser. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho e os discípulos ficaram calados e naquele dia nada contaram a ninguém, nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas, hoje nós vivenciamos na nossa liturgia uma grande festa, que é a festa da transfiguração de nosso Senhor Jesus. O próprio Evangelho de hoje nos chama a atenção sobre isso. Jesus, antes da sua paixão, morte e ressurreição, ele estava preparando os seus discípulos para esse grande momento. E um dos momentos em que Jesus levou os discípulos a vivenciar algo diferente, uma experiência nova, foi esse momento aqui da transfiguração, onde ele convidou Pedro, João e Tiago para que pudessem estarem fazerem essa experiência da transfiguração. Jesus, na verdade, queria mostrar para eles aquilo que ele se tornaria após a sua paixão, morte e ressurreição. Alguém que passaria pela morte, pela paixão, pela morte, e ressuscitaria, e ressuscitado estaria o quê? Transfigurado. É assim que Jesus está hoje, na presença do Pai, do Espírito Santo, na glória da ressurreição. É assim que nós cremos que o nosso Deus, Jesus, ele se encontra transfigurado. E a transfiguração, justamente, segundo o que o Evangelho nos ensina, é justamente isso, Jesus mostrando para os seus discípulos que ele passaria pela paixão, pela morte e a ressurreição, e ele quer também ensinar aos discípulos que nesse caminho de seguimento dele, eles também vão passar por isso, vão também ter que enfrentar a sua paixão. Muitos deles, inclusive quase todos os discípulos, os apóstolos de Jesus, foram mortos martirizados por causa do nome de Jesus, e não só os apóstolos, mas muitos outros cristãos, que não vieram depois e até mesmo no período dos apóstolos, foram também martirizados por causa de Jesus. E todos esses, que pela coragem, pelo testemunho de fé, fazem essa experiência, vão fazer essa experiência que Jesus fez da transfiguração, serem também transfigurados. Aonde? Na ressurreição. Então também nós, hoje, se formos capazes de fazer esse caminho que Jesus nos pede de oferta, de entrega da nossa vida por Ele, nós também não vamos também deixar de passar por provações.
talvez provações diferentes das que os discípulos, o próprio Jesus passou na época, são dos nossos tempos, mas não vamos deixar também de sermos provados. Vamos ser provados, vamos ser tentados para que abandonemos esta missão, esse propósito, esse compromisso com Jesus. Mas aí vai justamente da nossa fidelidade. Então, se nós nos mantermos fiéis também a esse projeto, a esta missão que o Senhor nos confia, também nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que é a escolha que nós fazemos. Então, escolher seguir Jesus tem um preço. Mas é claro que depois nós vamos ver o que nós vamos receber lá diante dele, que é a transfiguração, a transformação da nossa vida. Então, quando oferecemos a nossa vida aqui na nossa caminhada, enquanto caminhamos nesse mundo, um dia o Senhor nos acolherá e Ele vai transformar a nossa vida em ressurreição. E um dia também nós, se testemunharmos o nome de Jesus, passarmos por as provações desta vida, vivendo, testemunhando o nome de Jesus, um dia o Senhor também nos dará a graça de estarmos transfigurados na ressurreição, na sua presença. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao testemunho que Ele nos chama a dar dele, para que um dia também possamos com Ele estarmos na vitória da ressurreição da vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.